Base Mortal, começando episódio 3, hoje nós vamos falar de Copinha, né, Copa São Paulo, o Grêmio estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vamos falar de Copinha e vamos falar também sobre o Campeonato Gaúcho. O grupo de transição do Grêmio que vai jogar o Campeonato Gaúcho já se apresentou, já se reapresentou, né, e a gente vai falar também sobre isso, eu e o Eduardo Bento. Mas antes da gente conversar sobre essas questões, Copa São Paulo, grupo de transição e Campeonato Gaúcho, quero falar do novo parceiro aqui do Portal do Gremista, que está chegando com a gente, é o Bet7. Todas as informações você encontra aqui na descrição desse vídeo, mas só para você ter uma ideia, hoje, nessa terça-feira, até às 11 horas e 59 minutos, se você fizer o seu cadastro e na hora do cadastro você colocar o código promocional GREMISTA em letras maiúsculas, você ganha R$50 de aposta. É só eu vou colocar o código GREMISTA, fazer sua conta, e você ganha uma aposta livre aí de R$50, tá? Então, todas as outras informações estão aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você acessar e criar sua conta. Bet7 é o novo parceiro, a casa de apostas aqui do Portal do Gremista, tá bom, gente? Então a gente vai falar agora sobre Copa São Paulo, comigo mais uma vez, Eduardo Bento. Du, como é que tu tá? Tudo certo, Rafa? Fala, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre essa estreia do Grêmio aí, sobre o grupo de transição, né? Estreamos, né, Edu? Estreamos com vitória, 2-0, jogo contra o misto do Mato Grosso, e a gente acompanhou, a gente pôde acompanhar ontem o jogo, né? E é um jogo onde a gente comentava já durante o jogo que ia ser muito difícil de fazer uma análise por dois motivos. Primeiro, porque era uma estreia, e segundo, por conta da chuva muito forte que caiu lá em Jaú, no interior de São Paulo, né? O local onde é sediado esse grupo 10, o grupo do Grêmio. Mas o Grêmio fez 2-0, conseguiu a vitória, tomou alguns sustos ao longo do jogo, mas conseguiu superar a estreia, conseguiu superar a chuva e venceu por 2-0. Eduardo Bento, nós separamos, né, o craque do jogo como Lucas Cauã, mas antes de a gente falar do Lucas Cauã propriamente, eu quero ouvir de ti, o que tu achou dessa estreia do Grêmio? Eu achei uma estreia bem, digamos, diferente, assim, levemente um pouco abaixo do esperado, tendo em vista o que a gente já viu da equipe, né? Porque basicamente o tripé, não digamos não é um tripé, uma espinha dorsal já é do time do Brasileirão, né? Fora o Ronald, que eu não entendi o porquê não esteve no time titular, mas o restante eram os meninos que jogaram Brasileirão, então destoaram um pouquinho. Fora esses meninos mais novos, tipo o Kaká é muito mais novo que a categoria, e o Lucas, o Cauã Kelvin, esse aí se destacou, ele sobressaiu, por mais que ele tenha 16 anos, seja o mais jovem, acho que ele conseguiu se sobressair. E quanto à compactação tática, eu achei interessante ele colocar o Pedro Cuiabá como primeiro homem e soltar os três do meio. Não funcionou no primeiro momento, ali a gente viu, faltou um pouco de entrosamento, um pouco de entendimento, mas com o passar do tempo eles notaram que o Kevin, o centroavante, tinha que ficar lá próximo do gol e os outros trabalharem entre si ali no meio para abrir espaço para os dois laterais, tanto que o Lucas Cauã foi o destaque do jogo. Mas eu achei que quando o Ronald entrou, eu achei ele um pouco abaixo, a rotação um pouco diferente dos que estavam em campo. Talvez por conta dessa chuva também, mas eu achei que ele podia ter apresentado um pouco mais do que apresentou. Ele me pareceu um pouco nervoso nessa estreia do Grêmio. Concordo. Ele pareceu um pouco nervoso, o Gustavo Marins pareceu nervoso no primeiro tempo, o Rubens apareceu muito pouco no primeiro tempo. O destaque para mim do primeiro tempo, além do Lucas Cauã, claro, foi o camisa 10 do Grêmio, que jogou livre no meio campo. Sim, eu gostei muito do Pedro Cuiabá, porque ele faz aquele trabalho que se ele não fizer gol no jogo, ele não vai aparecer. Mas ele controlou ali na frente da zaga. Ele saía jogando, ele aparecia dos dois lados para dialogar com os laterais. O Cuiabano ficou um pouco abaixo, se tu for comparar com o Lucas Cauã, né? O Lucas Cauã também, ele é um jogador mais vistoso, o Lucas Cauã. O Cuiabano tem mais força, acho que ficou meio evidente isso ontem. Mas o Cuiabano ontem, todas as vezes que ele precisou, que o Grêmio precisou dele na marcação, principalmente, ele não perdeu nenhuma, né? Impecável, muito forte. Muito forte. Muito, muito bom jogador. Outro jogador que eu quero destacar, agora já com a estreia fica fácil a gente destacar, né? Sim. O centroavante Kevin, ele faz um trabalho que talvez a gente pouco note ele, porque ele pouco finaliza, né? Ontem ele teve 2 chances claras de finalização, assim e tal, mas é o trabalho de sair da área para criar o espaço, né? E muitas vezes ontem ele jogou de ponta direita. Ele fez às vezes de ponta direita para abrir espaço pro Kaká, pro Cauã Kelvin, para quem chegava de trás também, né? O caso do Pedro Gabriel também. Então ele fez muito bem esse trabalho, mas eu senti um pouco de falta dele dentro da área. Do que te pareceu? É que eu acho que o esquema não propicia, né? Porque são 2 atacantes e ele vem num sistema no grupo de transição, eram 3 atacantes, né?
Então ele era o central. Ali o Cauã Kelvin sai muito, é um menino. O Kaká não é atacante, o Gabriel Silva também não é atacante. O Rubens mas ele estava numa rotação abaixo, como tu comentaste antes. E essa questão dele abrir espaço é muito importante, porque a gente teve quase um pênalti marcado no primeiro tempo, que o Lucas Cauã se infiltrou no lugar dele. E ali saiu um pênalti que o Lucas Cauã estava impedido e tudo mais, mas essa saída para ocupação de espaço é importante também. Dados momentos do jogo, não pode se fiar só nisso, né? Até porque ontem o Misto criou chances, né, Du? Eu achei que o Misto não ia apresentar quase nada contra o Grêmio, mas o Misto foi uma surpresa, eu te digo, porque principalmente no segundo tempo, né? O início do segundo tempo ali, o Misto dominou o jogo, criou chances, inclusive, para empatar a partida. O Grêmio foi fazer o gol só aos 50, né, do segundo tempo. No último lance do jogo, o Grêmio foi fazer o segundo gol. Mas eu senti um pouco de falta de... É claro, são jovens, mas um pouco de maturidade mesmo entre os jovens. Para esse time do Grêmio ali, faltou, acho que, uma cadência um pouco maior do jogo, principalmente no início do primeiro tempo. O que eu acredito, assim, o que eu penso é que faltou mais um cara de marcação no meio. Eu achei que ficou muito pro Pedro Cuiabá. No segundo tempo, principalmente com ímpeto, né? Porque o treinador do Misto fez algumas mudanças e tirou o time mais à frente. E aí o Pedro Cuiabá ficou muito sobrecarregado. Ficaram 2 caras articulando jogada na frente dele. Aí não tem como ele marcar 2 caras, né? Ficou muito evidente essa questão de que faltou alguém para marcar no meio campo. Vamos falar então do destaque do jogo do Lucas Cauã. Foi bem demais, lateral direito do Grêmio, ele tem 18 anos, né? E ele chamou muita atenção para mim, a princípio, na parte ofensiva. Parte defensiva também, ali quando o Misto tentou atacar pelo seu lado esquerdo, né, o lado direito de defesa do Grêmio, o Lucas Cauã apareceu bem, mas ofensivamente ele se mostrou um excelente lateral. É um atleta de muito recurso, né? Pode ver que os 2 lances que ele tentou fazer o gol, ele bateu de perna esquerda. Ele é um lateral direito. Internamente, pelas informações que eu tenho, internamente ele é visto como se fosse o sucessor do Wanderson, já que o Wanderson saiu, né? Então já se tem uma conversa de que vão valorizar um pouco mais o atleta. Ele foi campeão do Brasileirão de Aspirantes, ele já é bem quisto na base, né? Ele já não sente tanto o jogo. Esse eu acho que é o único assim, que a gente pode colocar que não sentiu o jogo, ao lado do Gustavo Martins, o outro zagueiro, que é muito mais técnico que o Marins. Ele não sentiu o jogo, porque ele atacou com muita volúpia ali pelo lado direito, sendo que não é a característica dele de ir ao fundo e cruzar, ir ao fundo ou cruzar, mas no gol ele fez a ultrapassagem, cruzou e gol do Cauã Kelvin. Ele não cruzou, ele deu um passe, né? Aquilo ali é uma assistência, aquilo não é um cruzamento, né? Aquilo ali é uma assistência dos velhos tempos, né? Do lateral que chega, olha para quem vai tocar, estilo Arce. Exatamente. Faz o gol aí, filho. Odu, já pra gente fazer a transição desse assunto para a apresentação do grupo do Grêmio para o Gauchão, a gente falou do Lucas Cauã, que foi o destaque do jogo na lateral direito. Muito se fala agora também nesse Gauchão que o Grêmio vai observar muito o lateral Felipe, que é um lateral que estava emprestado, voltou agora para o Grêmio e vai jogar esse Campeonato Gaúcho. Quem é o Felipe, Du? Quem é esse cara que está voltando para o Grêmio agora para esse grupo de transição que vai disputar o Campeonato Gaúcho? O Felipe, pelo que eu me recordo, quando ele atuava pelo Grêmio no grupo de transição, ele era um jogador mais voluntarioso na marcação, ele era muito mais preso, ele tem uma boa saída de bola também, e ele gosta muito de infiltrar e vai pelos lados, né? Ele é um lateral que ele tem todas as operações de um lateral, ele consegue executar. Mas, a meu ver, o Lucas Cauã tecnicamente seria melhor, e se a gente fosse já partindo um pouquinho, já dando um spoilerzinho do que a gente vai falar sobre o grupo de transição, eu usaria o Erickson na ala. Mas, né, o Felipe vai ser o dono da posição, a gente sabe, ele já é da posição, já tem uma vivência maior no profissional. Sim, o Erickson, que o Grêmio renovou o contrato por 3 meses só, né? Tava acabando o contrato dele, o Grêmio renovou só para ele jogar o Gauchão, e agora ele vai conversar com a direção para ver a renovação de contratos. O Grêmio vai renovar o contrato mais a longo prazo com o Erickson. Vamos trazer rapidinho, então. A gente no final vai falar sobre a Copa São Paulo de novo, qual é o próximo adversário, quando o Grêmio joga novamente, mas sobre o grupo de transição do Grêmio que se apresentou ontem, né, na segunda-feira. Goleiros: Adriel, Felipe Scheibig, Hugo e Lucas Guerra. Zagueiros: Alisson Calegari, Emanuel, Erickson e Heitor. Laterais: Felipe, Guilherme Guedes, Jefferson, Thiago Rosa, Tomás Luciano e Vitinho. Volantes: Bitelo, Kaique, Gazão, Jonathan Varela e Matheus Friso.
os meias Patrick, Pedro, Lucas e Rildo, e os atacantes Elias, Emerson, Gui Azevedo, Vini Paulista e Wesley. Du, são alguns nomes que a gente já trabalhou aqui, né, nesses 3 episódios do Base Imortal, mas eu quero destacar alguns que voltam de empréstimo, né, porque jogaram principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, e são o Felipe, que estava na Ponte Preta, o Matheus Friso, que estava no Botafogo, o Gui Azevedo, que estava no Curitiba, e o Patrick e o Rildo, que estavam no Brasil de Pelotas. Du, tirando esses jogadores que voltaram de empréstimo, tá? A gente tem todo o restante ali que a gente já citou. Eu gosto muito do Alisson Calegari, tá? A gente já vem falando, eu falo bastante do Alisson Calegari aqui, porque eu acho ele um zagueiro mais pronto, e ele já mostrou isso na última Copa São Paulo, que o Grêmio foi vice-campeão. Ele, só para lembrar, ele foi o zagueiro que foi expulso por subir no alambrado, né? Ele que tomou o segundo amarelo por subir no alambrado. Mas tem outros nomes assim que a gente já conhece. O caso do Guilherme Guedes, o caso do Bitelo, o Jonathan Varela, o Patrick que já jogou com o Filipão, inclusive, tá voltando pro Grêmio e vai participar desse gauchão. E aí tem o Gui Azevedo, o Vini Paulista e o Elias. Desse grupo aí, o que dá pra gente esperar desse grupo dentro de campo? O que eles podem apresentar, o que não podem? Porque, por exemplo, o Guilherme Guedes está com uma situação de uma possível saída para o Santos, então pode mudar ainda esse grupo. Mas o que a gente pode esperar com esses nomes que estão aí? Eu, pensando já numa formatação de time, eu acho que vai ser um time que vai jogar em alta velocidade, assim, porque o Guilherme Azevedo é um jogador de velocidade, o Wesley Pomba tá provavelmente, não sei se vai ser o titular, o dia a dia que vai dizer isso, mas é um atleta de velocidade. O Elias Manuel, propriamente, é um centroavante de velocidade, não é um centroavante estilo Kevin, como estávamos falando da Copinha. Então eu acho que vai ser um time pautado na velocidade, até porque os volantes também vão ser mais rápidos, assim, Bitelo, Jonathan Varela, são caras de maior mobilidade, eles se mexem muito, não são mais presos daquela da cadência. Por exemplo, o Vitor Bobson, ele já é mais preso, vamos falar, um cara que está no profissional, que veio esse grupo de transição, é um cara mais contido, de ações de movimentos mais presos. E esses dois, né, eles tocam e saem. E a gente tem nesse grupo, fora desse grupo, jogadores como Matheus Sarará e Fernando Henrique, que só se reapresentam no dia 10, né, mas vão compor o grupo principal do Grêmio. Eles vão ficar compondo o grupo principal. A gente sabe que o Elias, o Pedro Lucas também vão compor o grupo principal, mas esses anteciparam a sua volta para começar a preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Essa base do Grêmio que a gente vai ver no grupo de transição agora no Gauchão, que a gente vai ver até o dia 25 de janeiro, a gente espera, né, com o Grêmio na final de mais uma Copa São Paulo. Dá para tirar boas peças daí, né, Du, pra gente disputar a Série B, que é o grande objetivo. Dá pra tirar boas peças. Eu tiraria, a gente sempre vem falando, né, fora o Alisson Calegari, que costuma falar bastante, eu acho que o Erickson pode ser uma opção, por mais que ele tenha essa questão do contratual aí. O Emanuel também é bom zagueiro, né? O Emanuel fez a dupla com o Erickson na campanha do Brasileirão de Aspirantes, muito tempo. O Heitor era o primeiro reserva, o Alisson Calegari era o quarto, então os 4 estão aí. Eu falo muito do lateral esquerdo, Thiago Rosa. Se o Guilherme Guedes aí, ele vai jogar, ele é um lateral mais construtor, né? Ele não é aquele lateral de fundo, estilo cuiabano, que a gente estava falando anteriormente. Ele constrói muito bem a jogada, bate muito bem na bola, bem diferente, assim. E aí a gente já falou da espinha dorsal do meio para frente, Jonathan Varela, Bitelo, acho que esses caras vão jogar. O Pedro Lucas, que eu acho que vai ter uma disputa mais acirrada ali, na função dele. Porque vai ter o Patrick e o Rildo para jogar ali. E talvez o Friso, se ele quiser conter um pouco mais o time. Mas o Patrick, cara, talvez agora ele tenha ganhado em rodagem, né, o que a gente espera dele, o que a gente esperava dele. Porque quando o que ele apresentou com a camisa do Grêmio profissional até aqui, eu achei bem abaixo, viu, Du? Assim como o Guilherme Azevedo. Concordo contigo, mas eu digo muito na questão do dia a dia. Às vezes o cara performa no dia a dia. Por isso que eu digo da questão do Wesley Pomba. Eu acho que se o Wesley Pomba performar o que ele sabe, ele pode tirar o Guilherme Azevedo do time titular, que praticamente o Guilherme Azevedo está no time titular. Vamos dizer assim. Pode ser que o Wesley tome essa posição. Tá. Du, time de transição é isso. Copa São Paulo a gente já falou sobre a estreia também. Mas a gente tem agora, quinta-feira, o próximo jogo, né? Grêmio e Castanhal, jogo 7h30 da noite, mais uma vez. 7h30 da noite, o jogo lá em Jaú, Castanhal e Grêmio. E aí, o Grêmio, provavelmente sem chuva, né? A gente vai ter uma ideia... tomara sem chuva e já sem o peso da estreia. A gente vai ter, então, um Grêmio mais próximo da realidade que a gente vai ver. Sem o nervosismo da estreia, sem
com a possibilidade mais baixa de chuva para esse segundo jogo, a gente vai ter uma possibilidade de ver mais o que o técnico Luiz Eduardo, que fez a sua estreia ontem, pensa para esse time e pensa também para a categoria de base do Grêmio, né, Du? Exatamente, eu acredito também que vai ter alguma mudança, uma ou outra talvez tenha, eu acho que ele não vai iniciar o jogo, da mesma forma que ele iniciou, acho que o Ronald começa o jogo, por mais que ele entrou abaixo, mas eu acho que basicamente vai ser esse o time, com a entrada talvez do Ronald no time titular. Beleza, a gente volta na terça-feira então com mais um episódio do Base Mortal. Lembrando que o Grêmio joga quinta-feira às 7h30 da noite contra o Castanhal e depois, no próximo domingo, às 4h30 da tarde, contra o 15 de Jaú, encerra essa primeira fase. Então, na próxima terça, quando a gente chegar com o quarto episódio do Base Mortal, nós já vamos ter os confrontos de mata definidos, né? Pelo menos nesse grupo do Grêmio. A gente vai ter já o classificado nesse grupo do Grêmio, a gente vai saber como é que vão se alinhar os times na próxima fase do campeonato. Du, valeu, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Rafa, valeu, pessoal, semana que vem estamos aí com o Grêmio já classificado, tomara a Deus. É isso aí, o Grêmio provavelmente já classificado no grupo que tem, lembrando, Grêmio, Castanhal, Misto e 15 de Jaú. Lembrando pro pessoal que tá com a gente, chegou com a gente até aqui o final do vídeo, Bet7, né, a nova parceira aqui do Portal do Gremista, hoje até às 11h59, se você fizer o seu cadastro, né, fizer o seu cadastro novo no site, olha só, é bem fácil, só colocar seus dados e aí lá no final vai ter código promocional. Você escreve Gremista com todas as letras maiúsculas e você vai ganhar R$50 para apostar no site. Então, Bet7 chegando com a gente aqui no Portal do Gremista. Valeu, gente, valeu, Du, a gente volta na terça que vem. Um abraço. Valeu.